Sejam bem-vindos ao episódio do DAZN F1 de análise ao Grande Prémio da Arábia Saudita, o quinto desta temporada. It's forced me off. I was ahead. You have been given a 5-second time penalty for the incident in turn 1. Oh, that is lovely. Wow, so close. Well done, Charles. Thank you, Brian. Oh man, I need to get out of the way. Yeah, well done everyone. Massive 3 weeks, and let's keep it going. Got a lot of fun to have this year. Um grande prémio que fica marcado por algo que se passou na curva número 1, João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, Nuno Pinto. Bem-vindos, meus amigos. Curva número 1, curva número 2, só havia espaço para um e não foi, neste caso, Max Verstappen. Eu pensei que ias fazer Uma reverso e dizer só havia espaço para um, não havia para dois, e depois? E depois, como acontece nestas coisas, um acabou por sair bem e o outro acabou por sair menos bem, mas foi... Vamos ver, independentemente daquilo que todos vamos dizer, vou dar os meus 5 centimos rapidamente, porque temos muito para dizer. Para mim é incidente de corrida, a penalização decorre por simplesmente dele não ter devolvido a posição, porque... Chegados àquele ponto e com o Piastri a ter cumprido aquilo que são as regras mínimas de estar à frente, e parece-me que tem direito à curva, também parece que o Verstappen inteligentemente, competentemente, como faz sempre, tenta aproveitar cada centímetro de pista, vai em frente explicando que nós dissemos isso na emissão, ele empurrou para fora de pista. Se tem devolvido ali a posição, eu acho que tinha sido mais inteligente porque tinha ganho mais com isso. Mas tentou, arriscou e apostaram em não ser penalizados, em fazer valer os seus argumentos e as fotografias que o Horner depois mais tarde mostrou e tudo e mais alguma coisa. Agora, faz parte, não é? Tem que defender o piloto deles. O piloto arriscou tudo. E foi ali que perdeu a corrida para mim, não é? Estamos todos certamente curiosos para ouvir também a análise do Nuno Pinto sobre este incidente, até porque nós, os quatro, já falámos no estúdio de Race Day de análise ao Grande Prémio da Arábia Saudita. Já vamos às palavras do Nuno, ou à análise do Nuno. Para já vamos às palavras de Oscar Piastri no final da corrida, a dizer que ali, com o arranque que fez, sabia que tinha de estar à frente de Max. Yeah, I mean, I braked quite late, and Max tried to brake even later. So, I mean, I knew at that point that it was going to be. I mean, I was struggling to make the corner myself, so I knew for Max it was going to be impossible. And yeah, I think in the end that was the right decision. So, no, happy with the rest of the race. I think the pace was maybe not quite as strong as I wanted, but I think we managed everything as good as we needed to. As palavras de Oscar Piastri. Nuno, houve algo que nós dissemos no Race Day de análise ao Grande Prémio, que é Piastri não podia ser, não podia, não é se acobardar, mas é de alguma forma intimidar-se. Exatamente. Obrigado, João Amaral, o meu recurso linguístico quando necessito. Foi mesmo isso que se passou ali, que era, se Piastri se intimidasse, Verstappen sabia que num futuro próximo, quando algo semelhante acontecer, ele iria levantar o pé? É uma maneira de ver as coisas. Acho que o Piastri fez o que qualquer piloto tinha que fazer, que é, arrancou bem, conseguiu pôr-se logo ao lado, logo nos primeiros metros do arranque, e estando por dentro, não se pode deixar voltar a ser ultrapassado por fora naquelas circunstâncias. Por isso,
O Piastri fez o que tinha a fazer, o Max fez o que normalmente faz e passa muito por esse jogo de intimidação e de forçar a barra ao máximo. Acho que todos nós que já competimos ou que já nos sentámos num carro, já fizemos arranques, já disputámos primeiras curvas, vimos logo o que é que o Max quis fazer ali. Foi travar tarde, tentar chegar até pelas regras, tentar chegar ao apex lado a lado ou um bocadinho à frente e depois ver se faria a curva. Para mim, eu acho que o que ele tenta é ver se o Piastri se entusiasmava e ele também não faria a curva, porque o Max quando trava daquela maneira tão tarde tem a certeza que não vai fazer a curva, que vai ter que ir para a escapatória. E tentou que isso acontecesse ao mesmo ao Piastri, que ele para se defender acabasse também por não fazer a curva dentro dos limites de pista, e aí não cumpriam os dois e o Max ficava à frente, que ele sabia que era muito importante para ficar à frente. O Piastri foi melhor, conseguiu travar, manter o carro dentro dos limites de pista na 1 e 2, e com isso eu acho que a penalização é justa, é absolutamente justa, porque o Max tirou vantagem de não cumprir uma regra que é manter o carro dentro da pista, e tirou vantagem disso porque ficou à frente e ficou no ar limpo. Concordo com o que o João diz, eu acho que a posteriori o que ele tinha que ter feito era dar logo a posição, devolver a posição, e aí ficava ainda na corrida. Ao arriscar-se ter uma penalização de 5 ou 10 segundos, ficava muito mais prejudicado em termos de posição de corrida, até porque nunca seria fácil com a competitividade atual de ambos os monolugares ele ganhar na pista 5 ou 10 segundos, mesmo estando com o ar livre. Acho que foi por aí. Acho que todos os pilotos percebem o que é que ele tentou fazer. Ele reclama porque é o Max e reclama quando as coisas correm bem ou quando correm mal. E o espírito de tentar tem que se valorizar. Desta vez não correu bem, correu melhor ao Piastri e ele ganhou a corrida basicamente com essa manobra no arranque. O Max tem que se queixar que fez um arranque um bocadinho pior e depois não conseguiu, se calhar, e aí também concordo, não conseguiu intimidar o Piastri quando já o conseguiu fazer com outros pilotos, nomeadamente o Norris, e com isso o Piastri também mostra que pode ser um adversário mais duro de roer, e no final o Max tem palavras muito elogiosas para o Piastri, o que demonstra que o vê como um adversário à altura. Ainda bem que tocas nessas palavras, Nuno, que foram palavras que foram proferidas por Max Verstappen na conferência de imprensa da FIA logo no final do Grande Prémio. People sometimes, of course, forget a little bit. Like last year, it was his second year. Now, of course, he's in his third year, and he's very solid. You know, he's very calm in his approach, and I like that. And I think it shows also on track. You know, he delivers when he has to deliver, barely makes any mistakes, and that's what you need to do when you want to fight for a championship. And of course, also I think with Mark by his side, you know, he's helping him a lot, I think, and it's great. You know, people learn from their own careers, and that's of course what I had with my dad, and Mark is trying to also advise, I think, Oscar in that, and then of course Oscar has to do the job. At the end of the day, he's using his talent, and that's great to see. As palavras elogiosas de Max Verstappen, que já percebeu que tem outro adversário à altura. Lando Norris tinha prometido, mas agora temos um Oscar Piastri, que é o primeiro piloto, Henrique, que esta temporada vence 3 grandes prémios, conquista 2 pole positions. Tivemos também a pole de Max Verstappen, que foi também a segunda desta temporada, mas é um Oscar Piastri que no início do fim de semana dizia: estou mentalmente preparado para batalhar pelo título. Sim, 100% de acordo, e estas palavras de Max Verstappen é dar mesmo valor ao que Piastri tem feito, e Piastri também já disse várias vezes, trabalhou muito na pré-temporada para se preparar para lutar pelo Campeonato do Mundo, porque sabia que ia ter carro para lutar pelo Campeonato do Mundo, e para mim a forma de estar, a forma de falar de Oscar Piastri, mesmo quando está na apresentação dos pilotos, toda a descontração, pode ser uma máscara, pode estar muito nervoso, que eu não acredito, mas pode ser uma máscara. Está tranquilo nas suas capacidades, naquilo que tem que fazer, e tem executado de forma brilhante. Eu acho que, tirando o erro da Austrália, pronto, e as qualificações, mas eu continuo a dizer, não é nas qualificações que se somam pontos, ainda, nunca se sabe o futuro na Fórmula 1, mas nas corridas ele tem estado lá. No Japão, se tivessem trocado a posição, podia ter lutado com o Max.
Aqui arrancou de segundo e disse: eu não queria sair da segunda curva em segundo, queria sair em primeiro, e fez isso. Fez um excelente arranque, executou a corrida na perfeição, não cometeu um único erro, mesmo não era uma dobragem, mas já tinha parado antes do Hamilton, e na ultrapassagem o Hamilton disse: eu não vou perder tempo aqui. Grande ultrapassagem, Sim. verdade, grande ultrapassagem. Epá, e deixou se calhar o quê? 2-3 centímetros de cada lado. Foi o lado mais sujo da pista. Sim. Portanto, nesses momentos que vês que é preciso estar lá, ele estava. E queria só tocar ainda naquele arranque para a primeira curva. Eu acho que a manobra do Max Verstappen, vemos, ele percebe a certa altura que foi comido, entre aspas, e na gíria, pelo Piastri, chega-se todo para a direita, e quando vem com toda a pressa para a esquerda, também é naquela forma de tentar intimidar, como disse o João, do Piastri. Mas vê se ele se encolhe ao ver uma chegada tão depressa para ver se vem mais para a esquerda. Mas Piastri, muito bem, como disse o Nuno, não se deixou intimidar, fez a trajetória dele dentro do limite de pista, e o Max foi Max. Tentou-se armar em chique esperto, não era a primeira vez, desta vez não lhe correu bem, levou a penalização. Eu acho que se calhar, mesmo com a penalização, ele preferia ter ficado à frente por causa do ar limpo. Mas nunca vamos saber o que é que poderia ter dado Max em segundo, até porque depois houve um reinício e ele fez um reinício bastante bom. Podia ter atacado ou não, mas está nos segredos dos deuses. Mas essa ultrapassagem ao Hamilton é importantíssima naquela, Sim. para não dar sequer janela do Max conseguir fazer o pit stop e sair de lado a lado ou sair à frente. Por isso, acho que eu lembro-me de ver a corrida e achar que aquilo era um momento-chave ali, porque bastava perder mais um segundo ali atrás do Hamilton até ao fim da volta e a situação complicava-se. Por isso é um grande momento. São dois momentos que dão a vitória ao Piastri para mim nesta corrida, e é o arranque e é essa ultrapassagem, que não é uma dobragem, é uma ultrapassagem por posição, ao Hamilton depois do pit stop. O próprio Max teve mais de, acho que foi 2/3 de volta atrás do Hamilton, não conseguiu passá-lo até à reta da meta, portanto. Exatamente. Fez a E o diferença. Lando já daqui a pouco vamos também analisar, porque o Lando fala sobre essas duas voltas que andou atrás de Lewis Hamilton, passou, abria DRS, dava DRS a Hamilton na reta da meta e perdia a posição. João, gostava também de te ouvir em relação ao arranque da corrida e a este Oscar Piastri, que continua um piloto bastante sereno e que é líder do Mundial de Fórmula 1, um australiano. O último tinha sido o seu manager, Marco Webber. É verdade. Sobre o Oscar Piastri, eu na Austrália fui o primeiro a dizer ele precisa dar a volta por cima, e deu, e foi subindo, quarto, terceiro, segundo, primeiro no Campeonato do Mundo, 3 vitórias. Não há muito mais a dizer sobre aquilo que é a execução do Oscar Piastri neste início de temporada, tirando esse grande prémio da Austrália, onde aconteceu o que aconteceu. Mas também aí é uma forma de podermos perceber que ele tem essa dinâmica de campeão nessa perspectiva. Dá a volta por cima, esquece, faz reset e a prova seguinte é uma prova nova. Sobre o arranque, eu acho que o Max tem um problema básico, falhou o arranque e a partir daí entrou naquele caldeirão de emoções que acabou por ter essa consequência. Há, no entanto, 2 coisas que eu gostava de acrescentar. Uma é, porque é que a direção de corrida não pede ao Max para ceder posição? Porque a direção de corrida não tem nenhuma certeza absoluta que ele estivesse atrás do Piastri em qualquer momento. Só tem visual, faltam-lhe os microsetores, não é? E não só, João. Hoje tive a oportunidade de falar, vínhamos no mesmo voo de regresso. Há um acordo falado no briefing e com os team managers e com os pilotos, em que está acordado entre eles que a direção de corrida não pede, daqui para a frente, e este ano, não pede para se devolver posição. Se o piloto quiser evitar uma investigação ou poder ser penalizado, tem que devolver durante uma volta, no prazo de uma volta, por iniciativa do piloto e da equipa, não a pedido. E eu também ia aí e depois ia noutra direção, que é porquê os 5 segundos e não 10? Porque está explicado pelo Colégio de Comissários que, sendo a primeira curva na primeira volta, digamos que a reprimenda foi um bocadinho menor. Eles têm o poder discricionário de o fazer, portanto isso nem sequer está... Amenizaram a penalização. Exatamente. Eu não concordo, sinceramente não concordo, porque ou se diz há mais liberdade e a maior liberdade é quase total, não houve um toque, não houve ninguém que ficasse prejudicado atrás por aquele incidente, ou então a penalização tem de ser a mesma que foi aplicada ao Liam Lawson, pela mesma razão.
Não consigo entender os 5 Ao segundos aos contrário, 10 se segundos. calhar, porque a primeira foi a de Max Verstappen. A segunda tem de ser igual. Exato. Porque, Eu por acaso aí não acho. Desculpa. porque achas que tem de Porque ser acho mais que abrangente? Quando tens 20 carros a chegar a uma primeira curva, como é o caso, tens necessariamente outros fatores em consideração do quanto estás a ultrapassar um carro sozinho à 35ª volta, como aconteceu com Mas o Lawson. não prejudicaste ninguém. Visualmente, a do Lawson é muito menos grave, estamos de acordo. E portanto é estranho pensar. Eu quando finalmente consegui ver, tu ontem falaste nisso na emissão, eu não consegui ver o onboard. Quando finalmente vi o que aconteceu ao Lawson, penso, dão 10 segundos a este tipo por isto, depois percebi. Ou seja, a sanção normal por ganhar posição fora de pista são 10 segundos. Sim. É o que dão a todos. Têm uma sanção mitigada na primeira volta porque consideram, parece-me que bem, que tem 19 carros atrás, ou 15 carros atrás, ou coisa que o valha, e que isso deve entrar em linha de consideração para perceber se ele está a fazer por ganhar há tanto tempo ou se está também a evitar manter-se em pista com outros carros ao lado. Eu Coisa que entendo. com o Lawson não acontece. O Lawson sai sozinho, mesmo o Doohan que ele acabou de ultrapassar, mesmo que ele tenha voltasse depressa para a pista, não punha o Doohan em perigo. Ao passo que se o Verstappen, em vez de ter feito aquilo que fez, porque é o Verstappen, e como nós dissemos, tentou aproveitar tudo. Mas imagina que ele se tem arrependido a meio e que tem voltado para a pista. Ele volta para a pista onde estão lá mais... Dentro da curva já estão mais 4 ou 5. E isso pode ser mais grave. Não, certo, eu não estou a analisar a conduta do Verstappen. Estou a pôr no papel do colégio de comissário. Eu entendo. A mitigação, no geral... Foi assim que eles justificaram. Sim, certo. Assim que eles Sim, foi isso que eu justificaram. li, sim. A mitigação, no geral, vai um bocadinho contra aquilo que é a decisão que já vem do Let Them Race relativamente à primeira curva, de ser mais abrangente. Eu vejo aquele incidente da primeira curva como um incidente de corrida. A penalização é, o Max ganhou posição, sim, mas a verdade é que o Oscar Piastri Não é só ganhar verdadeiramente nunca esteve à frente do Max Ele não Verstappen. ganha posição, ele ganha vantagem. Ele teve e ganha Visualmente, vantagem. a direção de corrida não tem nenhuma hipótese de definir isso, só tem visualmente. Naquele momento não, mas eles quando lhe dão a penalização já viram tudo isso. Aliás, eles dizem que viram telemetria e aliás aquilo que o Nuno diz, e disse logo na altura, em crédito dele, é que ele nunca iria fazer a curva e eles baseiam-se nos dados de telemetria para dizer que ele nunca iria fazer a curva. Eu entendo. Essa análise é feita. Portanto, a mitigação é feita depois dessa análise. E eu acho que a penalização, eu acho que a justificação é um bocadinho tosca, devo dizer. A justificação é muito tosca. Dito isto, a penalização entende-se pelo tempo que ele ganha fora de pista. Não é só por não ter decidido a posição. É porque ele ganha E não vantagem. só. Como ganhou Exato. o Hamilton em Abu Dhabi 2021 na primeira volta. E em coerência, porque o Max atira-se lá para dentro e o Hamilton sai fora, ganha 6 posições de carro, 6 distâncias de carro, e depois, na altura, a justificação é: não penalizamos porque ele cedeu, ele devolveu a distância. Desculpem a expressão, agora sou eu que utilizo. Uma gaita não cedeu coisa nenhuma, estava João, atrás mas e atrás ficava. Mas assim, Mas isto estás-me a são dar um bocadinho de diferentes. razão quando eu acho que aqueles 5 segundos são injustos, deviam ser 10. Não acho. E não me São coisas convences diferentes. não me São coisas convences diferentes. com o Espera lá, pelotão espera lá. todo. Com o pelotão João, todo. João Carlos, tu dizes que é um incidente de corrida e depois queres 10 segundos. Não. Para se ler de uma maneira, com base naquela, digamos, abertura, maior abertura relativamente à primeira curva, para mim aquilo não é um incidente de corrida. O Max ganha vantagem e é bem penalizado. Agora, Então, mas não pode ser vamos- 5 segundos, tem de ser 10. Mas vamos só por uma... Eu já disse que eu acho que a penalização é justa. Vamos por uma coisa de um bocadinho de lógica aqui. Quem são os dois pilotos envolvidos naquele incidente? É o Piastri e o Max. Sim. Se tu desses mais do que 5 segundos, estás a envolver ou a beneficiar outros pilotos que não tiveram nada a ver com aquilo. Percebes? Se der 10. Ok, tudo bem, mas É por aí, voltamos é ao por aí. Liam Lawson. Põe, Os 10 segundos põe. também envolvem pilotos que não estiveram envolvidos naquela Mas situação. eu não comento o Lawson. Pronto, Nem vi. mas não eu posso estou a fazer a comentar. comparação. São dois momentos iguais em circunstâncias diferentes. Mas percebes a dois lógica momentos- da coisa? Eu percebo. O Max ganhou vantagem. Dás-lhe 5 segundos, ele vai perder a vantagem que conseguiu e fica atrás do Piastri. Acho justo. Eu continuo mas a não os cinco- entender o poder discricionário, sinceramente. Esse é o lado que eu não consigo entender nas regras. Mas os 5 segundos, a verdade é que se fossem aplicados quando foi dada a penalização, que foi, acho, durante o safety car, salvo erro, ou Não, ligeira- já é depois. Já depois. mas esses 5 segundos na altura, acho que o terceiro, não sei se era o Russell ainda, também implicava o Russell. sim, Ou seja, sim. na altura Mas menos. mas menos, mas implicava. Razão pela qual, aliás, o Verstappen tenta abrir, e tu disseste isso durante a emissão, dá-me a ideia que ele está a tentar abrir para tentar colocar-se salvo dos 5 segundos, coisa que não conseguiu. Eu consigo perceber o poder discricionário, não tanto nesta circunstância, mas em qualquer circunstância. Ou seja, tu tens uma sanção tipo para um crime, qualquer que seja, neste caso, para uma infração. Quem está a decidir a infração pode sempre decidir uma pena menor, em função daquilo que rodeia o ato em si. Portanto, se o as tipo tem ido em condicionais. frente, nem tem tentado travar, foi sempre e ganhou meia volta,
Os 10 segundos, se calhar, não bastavam, tinham que ser mais, mas o típico são 10 segundos. E eu aí consigo compreender a discricionalidade para dizer, normalmente seriam 10 segundos, mas como ganhou meia volta porque nem tentou fazer a curva, aquilo que às vezes faz nas consolas, não é? Vou em frente na curva e sigo. Então, em vez de 10, são 30. Consigo compreender que numa primeira volta em que estão todos a travar ao mesmo tempo, em que é muito mais complicado medir as distâncias, em que tens muito mais pista ocupada, digam, ok, são 10 segundos, mas neste caso é um bocadinho menos, e portanto dou 5. Não, ou seja, voltamos à velha à minha questão cabeça do não poder faz muita discricionário confusão. e das diferentes pessoas no colégio Certo? de comissários, Claro. não é? Mas tu vais sempre ter discricionalidade quando tens pessoas a decidir. Obviamente. Quando tiveres computadores a decidir, não é discricionário. Mas aqui parece-me que não há razão de mitigar a penalização. Certo. Essa é a parte que eu não Eu concordo. percebi, tu ou não penalizavas ou davas 10. Davas 10 segundos. E a explicação para o mitigar da penalização é tosca. Mas porquê 10 e não mais? Eu acho que faz todo Porque é o sentido. típico. Eu que sou tantas vezes contra os comissários, acho que nesta não há nada a apontar. Não concordo minimamente. Acho que 10 segundos seria mais justo. Ou não penalização. Mas- Uma ou outra. Mas vamos supor que antigamente aquilo teria uma gravilha ali, não é? Ou relva ou um muro. Em último caso, um muro. 10 segundos nem sequer chegaria para a penalização que deveria ser justa. Porque ele, ao seguir em frente por uma zona, vai danificar Ficava lá, pneus. não é? Ficava lá. Sim, ficavam aos dois. Mas, aliás, mas na é realidade. que eu e tu sabemos, se isso fosse o caso, não tinha havido sequer. Não havia discussão Confusão. porque o Verstappen não Exato. tinha feito o que fez. Mas podemos, Exato, exatamente. acrescentar aqui qualquer Travava coisa. e tentava sair melhor na curva a seguir. Exatamente. Nuno, sabes que eu e o Henrique estávamos na brincadeira, mas se calhar um bocadinho a sério a dizer, então vamos criar duas linhas, que é a linha do 1,5 m. Os carros têm 2 metros de largura. Tens a linha branca e agora com a linha azul, com os limites de pista. Depois tens uma linha de 1,5 m. Quem passar essa linha de 1,5 m, aquilo é um muro. Não leva 10, leva 1 minuto de penalização. Pronto. Não passa. Eu vejo as coisas de outra maneira. Vou dizer isto e sem querer, entender essa sem lógica. transformar isto numa discussão Bruno, porque demasiadamente é assim, jurídica. Tu não, as escapatórias em gravilha não funcionam em todo lado. E eu estava a falar com o Henrique e dei-lhe o exemplo. A variante 2, a variante La Roche, em Monza, onde ele bateu, ele, Henrique, não pode ter gravilha. Só. Tem de ter uma escapatória em asfalto. Senão a coisa complica-se um bocado. Portanto, naquela situação, se calhar é perfeitamente admissível que se crie um muro virtual, em que a penalização... E é muro virtual. Nós já temos tantos problemas. Pronto. Que se vais inventar um muro virtual. Eu ia tentar então- simplificar sem linhas. Eu acho que o propósito de uma pena, sanção, o que querem chamar-lhe, é sempre restituir a situação que existiria se não houvesse infração. Ou seja, se um piloto não for em frente, Que é o que eu estou a dizer. é exatamente isso. Eu dou-lhe uma sanção para restituir a situação em que estariam, que é o Claro, Piastri os dois. à frente Os do dois. Verstappen. Exato. No arranque admito que sejam 5 segundos, porque de facto há muitas condicionantes. Em corrida normal admito que sejam 10 segundos, até porque eles vão muito mais depressa numa situação de corrida. Portanto, é normal que o tempo de penalização seja também maior, porque a velocidade a que chegam lá é maior e, portanto, mais facilmente essa elasticidade do tempo passo a confusão. se Mas verifica. ali o que tinha não. lógica, de facto, é aquilo que agora a direção de corrida entregou ao cuidado do piloto e da equipa, que é dar a posição. Certo? Pronto. Eles arriscaram. Pronto, Eles lá está. arriscaram. Mais uma vez, há ali um poder discricionário agora da parte das equipas de tomar uma decisão, e eu aceito que isso aconteça. Arriscaram, tramaram-se. E isso concordaram todas, não é? Sim, Portanto, a única equipa, que eu aliás ia perguntar isso ao Nuno, essa era a única pergunta que tinha preparado para ti, porque eu fiz de poucas na pré-corrida. No paddock alguém contestou, sem ser o Warner, o Marco, o Verstappen e a Red Bull? Alguém não associado à Red Bull contestou a penalização? Não, É de caras. unânime. É unânime. Não, claramente. Não, mas Certo, sim, mas isto não era o contigo, meu- isto era mais o com o meu- Verstappen. O meu caso não é contestar penalização, é contestar que ela é pequenina. Sim. Deviam ser 10 e não 5. Mas pronto. O tamanho Mas, do carro, mas para- agora, independente disso, e temos aqui quase 4 opiniões diferentes, não achamos todos que o resultado foi justo e foi reposto? Eu sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Então, nenhuma. Essa Então, é a não questão. não vamos Mas bater podíamos nos ter ido comentários, por já outra... batemos Não, tantas vezes. podíamos ter ido por outra forma. Deixa-me só voltar à declaração do Max Verstappen. A autocensura é uma coisa muito feia. Eu não gostei. Porque não me parece que seja a maneira certa, e nós sabemos porque é que ele fez a autocensura, porque queria, se calhar, ser mais veemente no ataque, ou na defesa, neste caso, da sua posição. Acho que a autocensura é muito difícil de eu aceitar. Mas Mas pronto, qual é a a forma autocensura? dele. Deixa explicar que eu não sei. As várias Ele vezes em não- que Max Verstappen diz não posso dizer aquilo que me vai na alma. Não pode, porque também sabe que não tem muito para dizer. Não Oh, sei. ele também sabe. Não ele sei, também sabe. não sei se é só isso. Não sei se é só isso. tá. Não sei se O, é só isso. o resto vem do. O resto vem
do outro circo todo que está montado. Claro, Agora claro. ontem o Max defende-se porque não tinha como. Eu acho que ele fez bem em nem sequer alongar muito nas justificações, porque ele sabe o que fez. E sabe que tentou, não correu bem, não vai admitir, porque também isso não ia resultar muito bem em termos de estratégia pessoal, mas a outra foi uma estratégia de defesa, porque sabe que não. O que ele fosse dizer, todos os outros pilotos iam olhar para ele e dizer: está bem, está bem. As figuras que depois o Horner e o Marco vão fazer, são decisões deles e para eles ficam e não tem sentido nenhum. Isso é o outro lado. Isso é o outro lado. Sim, mas acho que é isso que tu disseste, Nuno. Acho que é a estratégia do Max, aquela imagem para com os outros de intimidação, se calhar. E eu até peguei no exemplo do Lando Norris na saída do Japão, que ele diz: ele empurrou-me para fora, mas depois da corrida disse: eu tinha que fazer aquele papel, não é? E depois admitiu que não tinha espaço e que era impensável. E as estratégias de intimidação não começaram com o Max. Sim, claro. Sim. Achas só que... E falámos do Ayrton Senna ontem, não te preocupes. Exato, pronto, já relembraram. E é assim, todos os campeões serão assim. E se calhar ao Norris, para ser campeão, falta isso. Ou falta estar aquele espírito do estou aqui, estou nas tintas, estou na boa do Piastri, que também resulta. Ou falta ser um bocadinho mais intimidatório, para não dizer outra palavra que não se pode dizer aqui, para ser campeão. Acham que Verstappen com esta, não posso dizer aquilo que me vai na alma, tentou fazer um bocadinho o papel de vítima? É isso? Era isso que estavas a dizer, Henrique? Não parece. Não diria vítima. É manter aquela postura dele. Ponto final. Não há muita mais história por aí, até porque ele também não tinha muito mais história, porque Sim. Eu acho que ele lá no fundo sabe o que fez e que ali não... Lá está, o problema estava no arranque. Estava naquelas 3 décimas de diferença do 0 aos 200. Ponto final. Podíamos seguir a ordem pela qual terminou o Grande Prémio, mas acho que era importante irmos a Lando Norris, que fez uma má qualificação, bateu no Q3, ficou na curva número 4, obrigou à interrupção da sessão de qualificação, partiu de 10º para o Grande Prémio, já sabia que tinha de fazer um Grande Prémio de trás para a frente. A McLaren aí, e acho que bem, parece que foi forçada, e aqui o forçado acomado a ter uma estratégia diferente para os seus 2 pilotos, que era uma pergunta que trazia para hoje, que é, a McLaren só trocou mesmo esta estratégia porque foi obrigada e Lando Norris tinha de sair um bocadinho lá para trás. Já vamos. Antes, por que não irmos às palavras de Lando Norris? Assumiu várias coisas. Assume que tem de melhorar, que agora precisa descansar, tem de melhorar sobretudo ao sábado, mas assumiu também no final deste Grande Prémio, já depois de no Grande Prémio do Japão ter, por exemplo, assumido que tinha de fazer também aquele papel de dizer que estava à frente e que Verstappen o tinha empurrado para fora de pista na saída das boxes, assume que cometeu um erro por rodar 2 voltas atrás de Lewis Hamilton. It was good. I mean, I made the mistake with Hamilton at the beginning. He got me back 2 laps in a row. But yeah, I paid the price for that. I not smart enough on my part, especially because our straight line speed is not quite strong enough, especially comparing to the rest of the grid. So the overtaking was a little bit tricky today, but the pace was good. To finish 9 seconds off of the lead. I mean, it's not like Charles was slow. Charles finished 7 seconds off a win. It's a good race from him, especially when Oscar had clean air the whole race. So, tough race, but I'm happy. As palavras de Lando Norris. Will Joseph abriu o rádio e disse-lhe: vamos jogar o jogo dele, e deixou entender: não o passas na entrada da 27, passas depois. E ele assume que foi um erro. O próprio assume. Faz bem, porque o Henrique já tinha dito isso durante a emissão, dissemos todos, disse isso. Ele próprio admite que demorou voltas demais a perceber aquilo. Depois justifica-se dizendo que o carro deles tem muito menos velocidade de ponta que os outros e por isso tentou ali. Quer dizer, em 2021 era a primeira vez que se corria nesta pista e eu lembro de 2 pilotos andarem a bater um no outro porque nenhum queria passar nesta linha de DRS. Portanto, eles perceberam à primeira e era a primeira vez que estavam a correr ali. Famoso break test, não é? Sim, mais ou menos isso, sim. Linhas diferentes também. Isso, mas... certo. E os escutadores partidos do Toto Wolff jogar o jogo, mais. Não é? Certo, mas eles perceberam esse jogo logo. Aliás, lembro-me bem do Alonso fazer o mesmo em Montreal há 2 anos, ou coisa que o valha, e antes disso. Portanto, eles percebem todos o mesmo. Ele vinha concentrado. Ontem falámos sobre isso no pós-corrida. É mais um erro que ele comete durante a corrida, porque esses segundos
Henrique disse isso, podiam-lhe ter valido os segundos que depois lhe faltaram no fim da corrida, ou as voltas que lhe faltaram para chegar ao Leclerc e passá-lo, se é que conseguia, não faço ideia, não estou com isto a dizer que conseguia, mas pelo menos tinha-lhe dado jeito a esses segundos. É mais um erro que ele comete, sim, não é só ao sábado que ele comete erros, também é ao domingo. Já o vimos fazer corridas sem cometer erros, já vemos de ver outras também. Nós chegámos ao fim de 5 corridas e portanto temos que fazer um balanço um bocadinho deste, não é só do triple header, é das 5 corridas. Começou muito bem, cometeu erros noutras, não está numa má posição, está em segundo lugar no campeonato do mundo, mas tem que melhorar, sim. Mas não ganha 4 grandes prémios? É uma crise instalada em Woking. Essa é a questão e ele vai ter que perceber. Quem gostasse dessas crises. Mas ele vai ter que perceber porque é que há 4 grandes prémios, aqui e ali comete erros, uns mais penalizadores, outros menos. Este fim de semana, de facto, o erro da qualificação foi meio caminho andado para a desgraça, depois na corrida vai até onde é possível. Sim e não, porque depois é essa questão desse tempo perdido. Em teoria, o carro valeria ficar à frente do Ferrari, ele não consegue, portanto, são mais pontos perdidos para o Oscar Piastri e também para o Max Verstappen, ainda que ele no campeonato esteja à frente do Max Verstappen. No entanto, isto está a ajudar a que haja alguma guerra. Nós vamos para Miami com os 4 primeiros a poderem sair de Miami como líder do campeonato do mundo. Acreditamos que será difícil o George Russell conseguir isso. Mas, e é fim de semana de sprint. Porque é fim de semana de sprint e por isso é que há essa hipótese. Mas acreditamos que não será muito fácil de acontecer. Mas mesmo havendo um carro dominador, podemos dizer, é mais dominador, é menos dominador, este MCL39 não é o RB19. De facto, tem algumas semelhanças em algumas coisas, talvez não seja tão dominador, mas não está a conseguir impor a sua vantagem técnica sempre na pista, ainda que tenha ganho a maioria dos grandes prémios até agora. Mas depois isso não se transforma em resultados práticos no Campeonato do Mundo. O Max continua lá, o George Russell está mais longe, mas também continua lá, e os 2 pilotos da McLaren o que estão a fazer, e é um facto, é a dar muita vantagem à McLaren no Campeonato de Construtores. Não tem dominado, não tem posto em resultados por erros dos pilotos. Claro, é isso. Neste caso, mais do Lando do que do outro, mas tem sido por aí. Mas era aí que eu ia. É assim, este carro, em teoria, volto a dizer, em teoria, devia ter feito 1-2 em todos os grandes prémios. Já que falas do carro, Nuno, o André Stella, no final do Grande Prémio da Arábia Saudita, confidenciou aos nossos colegas da DAZN presentes no circuito que este carro ainda não é o carro que o Lando procura e que ele está com algumas dificuldades e que a McLaren está a trabalhar para entregar o carro que o Lando procura. Mas isso não significa que o carro não é o carro mais competitivo do pelotão e que não é o mais rápido, com alguma diferença até. Há uma característica no carro que o Lando não gosta, ele já confessou-me, entre aspas, qual é que é, e como foi uma conversa privada não vou dizer qual é que é, mas há uma característica do carro que ele não tem tanto à vontade, tanta confiança como tinha no do ano passado, por exemplo, e é nisso que estão a trabalhar, mas da mesma maneira que eu não entendo algumas das declarações, como disse, do Max ou da sua equipa, também não entendo um bocadinho este jogo do vídeo dizer o nosso carro não é o melhor. E isso só tem acontecido por parte do Lando. Pode não ser o mais fácil de guiar para ele, mas que é o bom lugar mais competitivo, não há a mínima dúvida. E isso vê-se naquelas sessões onde o grip é menor, em que eles dão meio segundo a 7 décimos a toda a gente. E isso demonstra a real competitividade do carro. Tem tido alguns erros, tem tido algum azar, se calhar. Acabam por ter sorte na Austrália, porque podíamos estar aqui a falar e tinham os 2 pilotos sido surpreendidos pela chuva e podiam ter batido e ficar lá e perdiam essa corrida. Tem havido alguns erros dos pilotos e o Norris tem, nestes 2 últimos grandes prémios, fez pequenos erros que são pequenos, mas que têm um peso muito grande e que lhe roubaram 2 vitórias e começam a dar ela ao seu companheiro de equipa que tem errado muito menos. É um bocadinho menos rápido numa volta só, se calhar, que é estranho, porque é onde o Norris diz que tem que melhorar, mas tem-me parecido que tem ali um bocadinho de vantagem sobre o Piastri. Não tem executado tão bem, e o erro da Q3 era absolutamente desnecessário, especialmente depois de ver o que é que tinha feito na Q1 e na Q2,
mas se não houver nenhuma surpresa com os próximos desenvolvimentos e pacotes de upgrade que vão trazer as equipas, o McLaren é claramente carro para fazer 1-2, carro e pilotos para fazer 1-2 em quase todas as circunstâncias, e já tivemos circuitos com características muito diferentes e eles continuaram sempre a ser dominadores. Deixa-me só falar aqui, porque acho que há aqui duas separações. Há Lando Norris que não está confortável com o monolugar e por isso se calhar não está a ter as prestações que deveria ter, especialmente em qualificação. E faz pequenos erros, se calhar por isso. Mas, por exemplo, o erro, e vou-lhe chamar erro, duplo erro que foi na ultrapassagem na curva 27 a Hamilton, que depois Hamilton conseguiu devolver, aí acho que não é um erro de desconforto, acho que é um erro de piloto. Má análise. Má análise, ou seja, eu vejo aqui... Eu acho que foi surpreendido, sabes, Henrique? Eu acho que ele foi surpreendido pelo Hamilton. Na segunda acho que sim, que o Hamilton travou mais cedo. Sim, mas na primeira acho que ele ia lançado para ultrapassar. Sim, e foi mal gerido. E eu acho que aí é que eu começo a pensar, será que está mesmo pronto para ser campeão do mundo? É porque um piloto que esteja, se calhar, focado para ser campeão do mundo diz, não, eu arranquei em 10º, eu estou numa remontada, para usar aqui uma palavra mais tradicional, mesmo em português se usa, que é, eu tenho que ultrapassar o Hamilton e não posso perder tempo porque sei que estou mais rápido que ele. Como é que eu vou optimizar isto? Deixá-lo ir, passar na ponte de DRS mais atrás de Hamilton e depois atacar. Sim. E eu acho que a questão da velocidade foi uma desculpa, pronto, para passar despercebido. Mas acho que esses erros já vêm alguns pontos amelhados. E se eu for ver a corrida da China, igual. Esses erros de ultrapassagem, mesmo no Bahrein, ultrapassagens que devia ter feito numa volta, demorou 2 ou 3. Parece ansioso, não é? Parece ansioso mas às vezes faz erros por causa disso. Sim. Está a precisar de ir a Amsterdã. Deixem-me fazer a pergunta a vocês os dois, que já estiveram lá dentro a competir diretamente com outros e em circuitos. Vocês acham que de facto ele não consegue ter tanta facilidade a guiar o carro, mas depois faz uma demonstração espantosa como fez no Q1 e no Q2, em que deu um banho de décimas a toda a gente. De facto, depois cometeu foi um erro, mas antes ele estava confiante naquele carro. Aquele erro não me parece ser um erro de falta de confiança no automóvel. É um erro que tem outra razão. Essa é que é a questão. E depois a gestão de corrida, voltamos à mesma coisa. Acredito que ele não esteja a guiar o carro com tanta facilidade como estava a guiar o carro do ano passado no final da temporada. Não tenho dúvida nenhuma. Ele admite, o Stella também admite. E o André Stella também admite. Portanto, agora, aquilo que tem acontecido não tem sido tanto falta de capacidade de se adaptar ao carro, têm sido erros que o têm prejudicado mais, porque é assim. Se calhar dito de outra maneira, não é uma dificuldade de extrair o máximo do carro, Sim. Isso ele consegue, mas falta-lhe ali alguma consistência a fazer isso e em cima disso tem feito alguns erros completamente desnecessários. Sim. Porque, vamos lá ver, nós 1-2 seria o normal em todas as corridas, ou pelo menos colocar os dois McLaren no pódio, e por 2 vezes não estiveram lá os 2 carros. Existe um Max Verstappen. Por erro dos pilotos. E porque existe um Max Verstappen. O Max, um George Russell, agora um Charles Leclerc rouba também. O outro lugar do pódio. Mas agora ia citar-te e dizer, essa é que é a questão. Para mim, genuinamente, o balanço destas 5 corridas, e acho que temos que chegar mais ou menos a esse ponto, podemos concordar ou não, é que a Red Bull está na luta pelo campeonato. Já não vale a pena dizer que é só um pilotos. Certo, para pilotos, não, para construtores continua a ser uma equipa de um carro, ainda que o Tsunoda possa mitigar isso, mas quer dizer, a diferença de pontos já é uma coisa abismal. Mas tem andado mais perto. Tem, sim senhor, não estou a desmerecer no Tsunoda, mas quer dizer, já vai tarde, apesar de tudo, leva 5 corridas de atraso em relação aos outros e os outros são muito bons, como tu dizes. Mas também não lhe deram as 5. É verdade, sim, leva as 5 de atraso a Red Bull, não é tanto o Tsunoda. Sim. E esta também não contou. Não, esta também não contou, mas a verdade é que sendo o segundo, o terceiro ou o quarto melhor carro, eu acho que vamos passar o ano todo a perceber quem é que é o melhor. Até o McLaren é sensível a mudanças de temperatura e a mudanças disto e daquilo, mas o Max e o Red Bull são candidatos ao título. Podem deixar de o ser, mas são candidatos ao título. Porque ele também tem feito um bocadinho o discurso, e a semana passada estávamos aqui a falar e ele deu uma resposta fabulosa que dizia: eu não estou a lutar pelo campeonato, eu estou a participar no campeonato. Chega, vá, vamos lá dizer, eu percebo esta baixada de expectativas, mas está sim senhor a lutar pelo campeonato, e até matematicamente isso não ser possível, ele vai lá estar e vai estar como uma carraça agarrado aos calcanhares deles e a ganhar sempre que puder, e vai ganhar mais vezes do que parece. E apostar, por estar nessa luta e por ainda acreditar que está, que faz a volta que faz na qualificação. Isso. Quem não acredita não toma aquele nível de risco. Sim.
para sair da pole. E há um outro fator. Durante a corrida, é verdade que se juntarmos as voltas todas, algumas são de andar mais devagar, de poupar, já tenho a corrida controlada, mas a diferença são 5 milésimas de segundo pouco, entre as médias das voltas de Piastri e a média das voltas do Max Verstappen. Obviamente que há outros fatores. Aqui não é um resultado, o carro não está não é só a 5 aritmética. milésimas, mas é interessante olharmos para isso. É verdade. E chamando a atenção para outra coisa, é porque de facto, como eles todos têm dito, em ar limpo, eu acho que qualquer carro hoje em dia é capaz, ou quase qualquer carro é capaz de ganhar estava corridas. confiante com isso. E sabes como é que eu digo isto? Não é só porque eles dizem, é porque me lembrar da sprint da China, porque temos um piloto em completas dificuldades que acabou a corrida mais uma vez a dizer que não sabe o que é que vai fazer. Aliás, faz a declaração mais espantosa do fim de semana, que não é do transplante cerebral, é dizer isto vai ser assim até ao fim do ano. Sim. Essa é a parte que me espanta mais. E como ele fez isso depois de nós sairmos daqui ontem, no fim da corrida, isso espanta-me. Ele diz vai ser assim até ao fim do ano. Esse piloto ganhou uma corrida de sprint na China e ganhou-a on a breeze, quer dizer, nem se esforçou para isso, porque estava em ar limpo. Portanto, se o ano passado, há 2 anos, falávamos de correlação todos os fins de semana, era correlação, que já não se podia dizer a palavra, este ano vai ser ar limpo até ao fim, parece-me. Porque até os McLaren sofrem ar sujo. É verdade, mas visto os McLaren, inclusivamente nessa batalha do Lando com o Hamilton, do Lando com o Russell, a conseguir andar mais perto dos monolugares à frente do que qualquer um dos outros. Sem dúvida, até porque gasta menos pneu e, portanto, quando ele chegou atrás do Russell, o Russell já não tinha pneu, estava feito num 8. Mas é aquela coisa que nós falávamos uns anos atrás, que é poder andar ali atrás e procurar trajetórias diferentes e a preparar melhor a curva e sair, isso com outros monolugares que vão no ar sujo é um bocadinho mais difícil. E aí está uma das grandes vantagens da McLaren. Mas concordo com o que tu disseste. E em determinadas corridas podemos ter um vencedor surpresa, como foi na China, por causa disso. Há algumas outras equipas que, com o ar limpo, só se não houvesse mais ninguém em pista, ganhavam corridas, não é? Não te vamos obrigar a dizer quais são, está descansado. Exato. Apesar de um deles ter feito enfim, os dois, mas um deles fez uma corrida, eu tinha prometido que falava dele. Corrida maravilhosa do 11º lugar, atenção, não se nota, mas faz. Dos 4 que tu estás a dizer, das 4 equipas, eu concordo. Numa condição específica de corrida, podem ganhar. Então, vamos falar de uma equipa que procura uma vitória, procura ganhar. Charles Leclerc fechou pela primeira vez esta temporada no pódio. A Ferrari está pela primeira vez, se excluirmos, é sempre importante excluirmos as corridas de sprint e as qualificações de sprint destas contas. Se excluirmos a corrida sprint da China, é a primeira vez que um Ferrari está no pódio. No final estava agradado com aquilo que conseguiu extrair do monolugar em pista, mas deixou logo um aviso terça-feira para a Maranello trabalhar. Yeah, the car was good in the race. I think we have a good tire management. I think just the overall performance is lacking. If we look compared to qualifying, we are really struggling. So, yeah. This is where we need to work at the moment. I'll be back in Maranello actually tomorrow already, Tuesday, Wednesday in Maranello to try and do some work on the car. And I hope we can turn this situation around because at the moment if we are starting in front, I think we have the potential to win races. We just need to be starting in front, which at the moment we are struggling to do. A declaração de Charles Leclerc a prometer trabalho. Temos aqui um belo exemplar da Ferrari, já agora mantenham-se atentos às redes sociais da Zone, porque em breve vamos ter alguns destes para oferecer, não só da Ferrari, mas vamos ter alguns destes para oferecer. Mas se estiver já montado, não tem graça. Essa parte mais... Não, mas se tiveres tempo livre, tenho lá uns para se montar e até para pormos aqui em estúdio. Este carro também, salve seja. Está macio demais. Está. Poderemos ver um Ferrari competitivo ao ponto de poder lutar com os McLaren em Miami? Se conseguir qualificar-se melhor, aliás, o Leclerc diz isso. Eu ia começar por aí, tentando ser sintético para não ocupar muito espaço. O Leclerc faz para mim um fim de semana perfeito, tenho que dizer isso. Ou seja, se tivermos a fazer rankings, o gajo acertou na qualificação, acertou na corrida. Para mim era o piloto do dia. Fez para mim também, fez tudo o que tinha que fazer certíssimo. E isso via-se na cara dele no fim da corrida. 2. E nas palavras. Pela primeira vez estava o Leclerc leak everything. Sim. Exatamente. Eu percebi a tua piada. 2, ele tem razão quando diz, e isto vem ao encontro do que estávamos a dizer, porque andar em ar limpo é completamente diferente, ele também diz isso, quando tiver ar limpo o eixo da frente ganhou vida, o carro portava-se como eu queria, se continuar a qualificar-se em quarto lugar ou para trás disso, vai ser muito difícil ganhar corridas. O carro em ritmo de corrida não estava mal, vocês falaram disso, vocês todos, antes da corrida, e portanto o Ferrari comportou-se, ganhou vida em corrida, teve bom ritmo, segurou o Norris atrás dele.
pode lutar por vitórias, sim, tem que se qualificar melhor, tem que conseguir tirar limpo à frente dele em determinados momentos da corrida que são momentos-chave. Se conseguir, parece ter ritmo para isso em determinadas pistas, também não sei se será em todas. Não é este, porque este tem uma suspensão push rod à frente. Pronto, é isso que se vê aqui. O problema da Ferrari é que até agora houve 230 pontos lá para a parte das equipas, eles estão a 110 da McLaren, e isso até mesmo em Maranello está a pesar, fica essa ideia. Agora, está a pesar de que maneira? E essa é a questão para os próximos grandes prémios. Está a pesar para trabalharem ainda mais afincadamente, para se calhar porem ainda mais em cima da mesa de evoluções, gastando mais dinheiro e se calhar prejudicando um bocadinho o projeto de 2026. Essa é a minha dúvida. A Ferrari diz que vai tentar dar tudo aos dois pilotos. É notório que parece que o Hamilton precisa de mais um bocadinho que o Charles Leclerc. São caminhos diferentes em termos de afinação, já se percebeu, e o carro parece responder melhor àquilo que o Leclerc precisa do que àquilo que o Lewis Hamilton precisa. Mas há essa questão para a Ferrari gerir. E a expectativa da Ferrari é que a primeira evolução, que tudo indica irá surgir em Imola, como a maior parte das equipas irão levar uma primeira grande evolução, a Ferrari precisa, nesta altura, que essa primeira evolução não só resolva em parte ou totalmente os problemas do Hamilton, como dê ao Charles Leclerc um carro mais competitivo. Vamos ver. Essa é a expectativa, mas essa expectativa é a mesma da Mercedes e acredito a mesma da Red Bull também. E a McLaren não pode ficar na parada sossegadinha, porque senão acontece o mesmo que aconteceu à Red Bull ano Está passado. parada e andar para trás. Eu diria que precisam de um carro mais competitivo. Depois, Sim, se o Hamilton e o Leclerc se adaptam ou não, já é secundário. A minha questão aqui é, nós vimos muitas vezes a Ferrari ir na direção e vimos as comunicações rádio entre Leclerc e o seu engenheiro a dizer, não, mas porquê não vais para aquele plano? Porquê não vais para aquele? Ou seja, parece que só agora é que foram 100% da direção de Leclerc, ou pelo menos em caminhos diferentes. Não foram tanto para a direção do Hamilton, e coincidentemente foi o primeiro pódio da Ferrari. Ou seja, não sei se há aqui alguma correlação ou não, mas a verdade é que acho que Leclerc está bem, está muito mais competitivo que Hamilton, não só em qualificação, mas em corrida. 30 segundos. Calendários, sim. 30 segundos. Sim. Dava para ter uma paragem à borda. Acho que está muito bem. Pódio muito merecido. E como disse há pouco, acho que para mim, ok, Piastri fez uma corrida extraordinária, não cometeu nenhum erro, mas acho que aquilo que o Leclerc conseguiu tirar do Ferrari, e se bem também não sei bem o que é que o Ferrari vale, para mim acho que fez uma excelente corrida e foi nítido mesmo o cansaço dele pós-corrida, até por causa da direção assistida, que ele diz que o Ferrari não tem assistência nenhuma e naquele circuito com muita carga é complicado. E não errou em qualificação, foi uma coisa que o Piastri não errou, mas apesar de tudo foi conservador, como não dizia no pré-corrida, coisa que o Leclerc não fez. Oscar, deixa-me fazer uma pergunta ao Nuno. As equipas ficaram surpreendidas com as 29 voltas que o Charles Leclerc fez com os médios? Foi um tratado. Não. Era possível fazer. A ideia que eu tenho é essa, é que era possível fazer. Não foi uma coisa do outro mundo. O Lance fez 40 com os duros. E era possível fazer 50 com os duros. Com os duros. O Lance fez que 40 e... Não, 39? Sim. Foi sim, até, mas o Ocon até fez se perder a esperança do 46. Okay. O Ocon e o Bortoleto fizeram a corrida toda duros. Pararam a primeira volta, meteram duros e foi até ao fim. Sim. Não, por isso é que estava quase garantido que era uma paragem. A Ferrari ali com o Leclerc esticou um bocadinho mais, apesar de terem perdido ligeiramente nas últimas voltas do stint, mas foi à procura de posição na pista e de terem um jackpot, sai ali um safety car na altura certa, mas não foi surpreendente, até porque desde o início da corrida que não houve muita necessidade de fazer gestão de pneus desta vez, e isso é bom, em termos de ritmo de corrida é bom. Em termos de estratégia, depois é óbvio que fica menos possível fazer a diferença com a estratégia. O ritmo de corrida foi bastante melhor que o do ano passado. Apesar dos pneus mais macios, o ritmo de corrida foi melhor este ano que o ano passado. Sim. Também faz parte do asfalto ir curando e ter mais corridas naquela pista, e os monolugares estão ainda mais bem afinados, com mais aderência, com mais carga aerodinâmica, e isso desgasta menos os pneus. Concordo com tudo o que vocês disseram sobre a Ferrari, não há muito a adiantar, a não ser que o Leclerc faz uma corrida muito, muito boa, e quando olhamos para as médias dele, do stint dele, há ali uma altura do stint que ele é fenomenal em consistência e em velocidade. Muito provavelmente é essa altura em que ele diz que quando tive um bocado de ar limpo,
o carro, como se costuma dizer, became alive, não é? Came alive, porque melhora muito. E se calhar é por aí que eles têm que trabalhar para poder lutar por vitórias. É conseguir que se lide melhor com o ar sujo. Quem continua também a trabalhar para lutar por vitórias, ou para regressar às vitórias, é a Mercedes, algo que ainda não aconteceu esta temporada. George Russell termina em quinto, Kimi Antonelli terminou em sexto. Henrique, foi um fim de semana consistente dos dois, embora George Russell não tenha terminado onde nos tinha habituado até aqui, até a Arábia Saudita, que era lá em cima, sempre no topo. Sim, acho que os Mercedes, não quer dizer que desiludiram, mas ficaram uns furos abaixo daquilo que foram as outras três equipas da frente. Acho que passaram muitos percebidos durante a corrida. Eu já antecipava que para o Kimi Antonelli fosse uma corrida difícil pelo físico, pelo foco que são aquelas... Estava destruído no final. Os rookies todos estavam todos rotos. Pá, é normal. É normal. E já achava que ia ser difícil. George Russell passou um bocadinho despercebido, provavelmente não teria o ritmo que ambicionava no seu Mercedes, mas não há muito a dizer. A verdade é que fizeram uma corrida sem erros, pelo menos aparentes, somaram pontos, uma pista se calhar que não favorecia o Mercedes. Vamos para a próxima e tentar somar mais pontos, ver também o crescimento de Kimi Antonelli depois desta corrida em Jeddah. Agora o Russell mostrou, e houve corridas, por exemplo no Bahrein, para mim também teve um furo acima daquilo que se calhar o monolugar lhe dava. Aqui teve um bocadinho abaixo, mas pronto. Mas foi uma surpresa, porque eles na qualificação, o Russell a determinada altura podia ter conseguido a pole position. Sim. E na corrida houve de facto um descambar, e descambar é tudo relativo, mas eles foram o quarto carro, nitidamente, nesta corrida, e foram o pior do top 4. E depois meteram, foi a volta atrás de volta, para terminar nas posições que eram possíveis. O Russell tem um ritmo de corrida que é 6 décimas por volta mais lento do que o Piastri. É uma distância brutal do Ferrari, do Leclerc, do Lando Norris e do Max também. Portanto, acho que houve ali qualquer coisa na preparação da corrida que não correu bem aos dois Mercedes. Porque na qualificação, de facto, e até nas simulações, ainda que o Nuno tivesse chamado a atenção que visualmente não tinha parecido tão bem o Mercedes quanto aos outros, mas aquilo que tinha sido a simulação, e as simulações foram todas curtas por causa do despiste de Tsunoda, não ficávamos com a ideia que eles iriam estar a meio segundo, 4 décimas ou às 6 décimas como estiveram. Essa foi a surpresa. E eles ficaram surpreendidos, porque mas acreditar no Toto Wolff diz exatamente o mesmo, ou seja, o carro tinha sido competitivo em pistas diferentes, com condições atmosféricas diferentes, e que o excesso de desgaste que tinham nos pneus era drástico, era uma coisa que os surpreendeu e que deixou o carro, de facto, como não tinha visto antes da corrida, em terra de ninguém, os dois sem lutar com ninguém, basicamente nos seus lugares. Ao que parece, em termos dos carros da frente, desgastavam muito mais, a degradação dos Mercedes era muito superior aos demais, tanto ao Red Bull como ao Ferrari como ao McLaren. Ainda assim, a Mercedes está no segundo lugar do Mundial de Construtores. Quem também amelhou pontos, e pontos importantíssimos este fim de semana, foi a Williams, terminou com os seus 2 pontos com os seus 2 pilotos nos pontos, Sainz e Alex Albon, e um trabalho de equipa para evitar que Isaac Hadjar fosse buscar ou o 9º lugar ou eventualmente um 8º lugar, porque estava numa estratégia alternativa, e por isso a determinada altura a Williams diz a Sainz: vamos deixar o Alex entrar no teu raio da DRS porque precisamos para nos distanciarmos e defendermos do Isaac Hadjar. Sim, excelente trabalho de equipa. Aí está um piloto que mudou de equipa e que demorou a ambientar-se, mas parece estar neste momento a tratar por tu o carro. O Sainz fez 2 boas corridas nas 2 últimas corridas, nesta em particular que faz pontos, na outra nem tanto. E fez à frente do Albon. E faz à frente do Albon na qualificação nestas 2 corridas também, o que não é fácil. O Albon é um ótimo piloto, é um ótimo qualificador. Em relação ao DRS, quer dizer, pegando naquilo que foi a vitória dele em 2023, em Singapura, com a história do DRS, ele deu o Sainz. Se um era Ministro da Defesa, deve ser o Ministro do DRS. Ou piloto de locomotiva, não sei. Mas uma das 2 coisas será, porque ele é um especialista a dar DRS aos outros. Mas correu bem. Smooth operator, não é? É um bocadinho isso, mas correu bem para a equipa e conseguiu fazer pontos com os 2 carros. Na corrida do Sainz eu fiquei com uma dúvida. O que é que teria acontecido se ele não tivesse logo sido passado por o Hamilton no início da prova? Teria tido o Sainz a capacidade de manter o Hamilton sempre atrás dele? Não iremos saber. Dificilmente. Mas essa ultrapassagem do Hamilton logo nos primeiros momentos acabou por se calhar prejudicar
um bocadinho o Sainz e acabou indiretamente por beneficiar o Albon porque teve a hipótese de ter a ajuda do seu companheiro de equipa. Agora, é a segunda equipa a fazer 2 grandes prémios com os 2 pilotos a pontuarem no grupo do segundo pelotão, e é importante, passam outra vez a Haas, estão em quinto do campeonato, têm somado pontos constantemente. Aliás, essa para mim é talvez a maior novidade, quando eu não estava à espera que acontecesse, que houvesse 2 equipas do segundo pelotão, que uma já tivesse 25 pontos e outra 20. É uma surpresa, são 55 pontos, é muito ponto para 5 corridas, tendo em conta aquilo que é o fosso entre as 4 da frente e as restantes. E no 10º lugar terminou Isaac Hadjar. Nuno, bem foi ali, martelando, não conseguiu porque os 2 Williams defenderam-se bem, mas Hadjar outra vez a fechar uma corrida nos pontos e a levar aquele Racing Bull lá mais para a frente. Sim, muito boa corrida, muito boa. Eu acho que a corrida do Albon também é muito boa, porque tinha qualificado um bocadinho pior e chega lá, mas os Williams não surpreendem porque, nem os Williams nem os Racing Bulls surpreendem porque em termos de chassi eu acho que são carros muito bem nascidos e venho dizendo isso desde os testes do Bahrein. Nas primeiras corridas não pontuaram por circunstâncias que não a competitividade dos monolugares e agora estão a voltar aos lugares que eu acho que eles podem discutir e que têm que discutir e que vai haver muita luta por aqueles lugares, mas claramente se calhar Williams, Racing Bulls e Haas e Alpine, especialmente com o Gasly, são aquelas equipas que vão andar ali à luta por aqueles últimos 4 pontinhos, basicamente, em circunstâncias normais. E o Hadjar faz uma corrida muito boa, a Williams faz uma corrida excepcional com os 2 pilotos e tem muito mérito se conseguiram trabalhar da maneira que trabalharam para tornar a vida de ambos mais fácil, porque se o Hadjar passa ao Albon, muito provavelmente depois o Sainz também estava exposto ao DRS, a não ter DRS à sua frente e podia ser atacado pelo Hadjar que vinha com muito bom ritmo. Acho que fazem muito bem, estão de parabéns, boas corridas, com monolugares que nasceram muito bem. Isso é que é de salientar. Por outro lado, o líder do segundo pelotão nesta corrida foi o Hamilton. Isto só para chatear um bocadinho os fãs dele, mas ele cumpriu e pontuou ali como líder do segundo pelotão. Não está ao nível do resto da malta lá da frente, mas provavelmente é temporário. Fez 7º, Lewis Hamilton neste grande prémio. Já falámos... E o Gasly, eu acho que o Gasly foi uma pena. O Gasly e o Tsunoda, eu ia dizer isso, o Gasly e o Tsunoda, ficámos os dois sem saber o que podia ser a corrida tanto do francês como do japonês. E puro incidente de corrida, faz parte, acontece, ninguém apertou com ninguém, aquilo se não deu, curva. E ficaram lá. Foi pena, porque eu acho que os dois podiam ter feito uma corrida interessante e podiam-nos ter dado mais motivos de interesse, por exemplo, nestas batalhas com os Williams e até com o Hamilton, no caso do Tsunoda, talvez até a demorar o Lando Norris por isso mesmo a chegar mais à frente. Podiam ter prejudicado um bocadinho mais a corrida do Lando Norris. Um bocadinho. Acho que aí não era um bocadinho. Não era preocupante, não é? Mas... digo mais, é pena para o Tsunoda e para o Gasly, porque eu acho que eram candidatos aos pontos e não tiveram a oportunidade de lutar por eles, mas coisas das corridas e há de acontecer aos outros também, noutra altura. Mas foi pena, porque podia ser ali uma luta ainda mais animada pelos últimos pontos. Não tinhas posto o Alpine mais com o Gasly, depois os 2 Williams e os Racing Bulls como bem nascidos. A Haas entra ou não nesse lote? Entra. Okay. Sim. Não sei qual é o Haas parece ser um bocadinho mais dependente de circuito para circuito. Pois. Neste ficaram completamente fora dos pontos e nem em qualificação. Houve boas corridas mesmo assim dos 2 pilotos. Acho que o Ocon tinha arrancado 19º, acabou 13º. O Berman? Não, o Ocon. Não, o Berman parte de 16º. 16º. Sim, mas o Ocon 19º. Sim, tens toda a razão. Sim. Ok, assistências à frente. Compensar e fizeram boas corridas. E há aquele arriscar do pneu duro de imediato também, no safety car, portanto, e depois acabou por pagar dividendos, porque, ao que parece, os pilotos que terminaram quase todo o grande prémio com o jogo de pneus duros, os pneus estavam ali para durar ainda mais um bocadinho. O Berman ainda foi ao Q2. Terminou 15º. 15º? Sim, foi ao Q2. Achava que era 16º. Sim, tens razão, 16º foi o lance. Já falámos de... Praticamente não, falámos de todos os pilotos que terminaram nos pontos.
Fala lá do 11º. Não sei se posso botar aqui o Nuno, mas sim, eu hoje o pouco vi de Fórmula 1 foi para ver o 11º e a corrida que ele fez. Não foi só aquela tentativa de ultrapassagem ao Bortoleto. Foste com ele? Que merece, não fui. On board? Fui com ele on board, não fui com ele no avião. E o Bortoleto também não ia andando com ele no avião. É a melhor boca de todo o fim de semana. Como é que é? Não. Teve boleia? Teve. E jantar. Não, e jantar, teve. Jantar. Foram as duas É bocas. que havia essa hipótese, também não ter jantar. Acho que serviu o jantar a toda a gente. Ia correndo Todas as mal. camas. Mas corridão de quem ficou em 11º lugar, de facto. Que salienta duas coisas. O talento dele só é espantoso para quem quer, não é espantoso para mim. Segundo, e esta é a parte que eu não sei se posso dizer à frente do Nuno, que coisa tão difícil de guiar que aquilo é, meu Deus. Nunca tinha visto ninguém tão perto da morte numa corrida de Fórmula 1, conseguindo acabar em 10º. A sério. As reações são... Vejam os onboards, vale a pena. Sim, o boa do Raikkonen justifica-se. Mas pronto, isto sou eu a dizer. Ainda para mais naquele circuito com um carro. Foi aquilo que o Nuno disse no pré-corrida, um carro difícil naquela pista. Não é tarefa fácil. E agora, daqui até Miami, respiramos, não só nós, essencialmente respiramos uma semaninha e meia. Nuno, que trabalho é que as equipas vão procurar fazer agora, nesta fase, se é que há tempo para trabalhar, porque os carros têm que ir para os Estados Unidos? Sim, mas isso é o normal. A Fórmula 1 não trabalha nos carros por si, trabalha em todas as outras. E é pena, porque eu, por mim, gostava de ver neste fim de semana ou nesta semana carros na pista a testar coisas novas, mas não. Testa-se no túnel de vento, testa-se no CFD, naquelas maquinarias todas, para tentar já levar algumas coisas para Miami, mas principalmente é um bocadinho mais o trabalho de Imola, a preparar Imola, a preparar as evoluções que são esperadas para Imola, mas também não há que esconder que hoje e amanhã, pelo menos, toda a gente precisa de parar um bocadinho. Toda a gente, da parte operacional das equipas. Foram 5 grandes prémios em 7 semanas, basicamente, muito duras, ou menos até, com viagens muito duras, com grandes prémios, com condições muito difíceis, e por isso toda a gente tem que também recarregar baterias para depois enfrentar as próximas semanas, que vão ser claramente mais fáceis, por causa de, apesar de termos uma viagem a Miami, mas o trabalho que se faz é continuar. A Fórmula 1 não para nem um minuto. Agora é separado, e o trabalho na fábrica não para nem sequer durante os fins de semana de corridas. Nem à noite. Nem à noite. Exatamente. Não, muito menos vai parar as peças, não é? nesta semana e meia. O que dá a oportunidade é também de ter uma maior integração, é ter os pilotos com tempo e com possibilidade depois de recuperarem, de também partilharem o que é que precisam, o que é que têm notado mais, de uma forma mais detalhada, para quem os projetistas, os engenheiros, os designers, tentarem arranjar soluções com mais informação de pista, que é isto que tu recolhes nestes 5 grandes prémios, e é isso que se vai tentar otimizar, é daquelas palavras da Fórmula 1, mas otimizar, adaptar, experimentar diferentes soluções até nos simuladores, e os pilotos titulares vão ter agora um bocadinho mais a oportunidade de voltar a ir para preparar não só as próximas 2 corridas, mas o trabalho tinha sido feito quase todo antes desta tripla, ou desta penta, porque houve pilotos que não voltaram às fábricas. É quase non-stop. Mas eu acho que vamos ver mais em Imola do que vamos ver em Miami. Vimos que a mudança de pneus para uma mistura mais macia em Jeddah não funcionou. Achas que vai funcionar em Miami? Pneus é aquela coisa... Pretos e redondos. Exato. Mas às vezes tem importância na corrida. É um facto, não é? Miami é sprint e isso vai ajudar. Pelo menos a termos mais variabilidade, como tivemos se calhar na China. Agora, não acho que seja o composto em si que vai fazer uma grande diferença em termos da qualidade de corrida, que normalmente em Miami não tem sido grande espingarda, né? Nos anos anteriores. Vamos ver agora. Com aquele setor lento, antes daquela reta muito longa, eu acho que os McLaren vão estar bem à vontadinha, vamos costumar dizer. Está feita a análise ao Grande Prémio da Arábia Saudita, o 5º. Também nós vamos aproveitar para retemperar um bocadinho as energias na próxima semana e meia. No próximo fim de semana há a estreia do DTM aqui na DAZN. Há também
WRC Rally das Ilhas Canárias para seguir também na plataforma da DAZN. Como podem ter visto, diz. Há uma coisa mais importante, se me permite. Era tomar, mas eu ia estender a passadeira. Vamos lá, vamos a tomar no fim de semana. WRC, pá, e estamos a falar de coisas mais ou menos ao mesmo nível. Sexta e sábado, convidados todos a ir a tomar, ver o rally de lá, que o ano passado foi muito engraçado e repete a edição este ano, é o Tomar Rally, o Templários, Rally Classic. Tu vais com um clássico, já tens número de porta? Ainda não foi publicado. Ainda não foi publicado. Mas deve ser um dos mais altos. Mas o carro do Nuno é um clássico. Não é. Este é mais moderno. Por isso deve ser um dos últimos. Preparado pela Sports New, não é? Exatamente. O Citroën preparado pela Sports New, como o ano passado. E vamos ser dos últimos na estrada, mas vamos lá para nos divertir e dar algum espetáculo. E depois haverá lá outros pilotos a andar depressa que vale a pena ver. Levas GoPro? Confessa, no interior do vais carro? lá para te divertir até estás na luta pela vitória. Comigo ficam sempre sem bateria, mas eu levo sempre. Mas tens que levar, que é para nós ouvirmos o cantar das notas. Não. Ele tem a de confessar. Vais-te divertir até estás na luta pela vitória. Se lá tiver, o ano passado, quando fiquei, não me diverti já tanto. Mas, é verdade. Mas, é verdade. Mas a ideia, e o João estava na super especial à noite, eu acho que fechei travão de mão em todas as curvas, nem mesmo nas que não era preciso. Por isso, a ideia vai ser a mesma. Vamos dar um saltinho a tomar, não vamos? Vamos sim, senhor. Vamos lá tomar uma geladinha, como se diz no Brasil. Aqui por trás de nós, como já devem ter visto, a camisola comemorativa feita pelo Estoril de Praia Futebol SAD, que joga na Primeira Liga de Portugal, comemorativa dos 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna no circuito do Estoril. A primeira vitória no Mundial de Fórmula 1 foi a 21 de abril de 1985. O Lotus 97T esteve também em exposição no domingo e na segunda-feira no circuito do Estoril. Estavam prometidas umas voltas pelo Bruno Senna, mas um problema na unidade motriz, no motor deste Lotus, impossibilitou. Sim, não digas unidade motriz. Era motor, é motor. Mas era motor. É motor. Mas é uma unidade motriz também. Mas é um motor a sério. Ajuda-me. Desculpa lá, aqui, eu gosto de ti, mas aqui estás sozinho. Era um motor a sério, levava gasolina, fazia um barulhão e rebentavam com muita frequência, que era uma coisa que o João não gosta. Turbo. Tinha 2 por acaso na realidade. Olha, nós é que também temos que meter turbo no final deste episódio, mas há uma boa notícia. Pois é, finalmente resolvemos o problema que impossibilitava o carregamento destes podcasts na Apple Podcasts. Finalmente podem ouvir este podcast na Apple Podcasts e não nos enviar mais mensagens a perguntar. Mas eu aposto que alguém vai enviar. Eu aposto. Só porque vai demorar mais um bocadinho a entrar na Apple Podcasts. Pode ouvir o podcast aqui mesmo assim. Pois é. Eu pensei que ias por aí, mas não. João Carlos Costa, Henrique Chaves, João Amaral, muito obrigado. Nuno Pinto, muito obrigado. Lá estaremos em Tomar para te ver passar. Vamos ter que arranjar um cartaz bem grande para apoiar o Nuno Pinto. Compras a cartolina? Sim, está feito. E os marcadores? E os marcadores. Ok. Vamos escrever qualquer daquelas frases. Como se viram este fim de semana? Nuno Pinto, dá-me a tua camisola? Balaclava. Certo. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Este videocast está disponível no canal 5 da DAZN, na plataforma da DAZN, no YouTube da DAZN, no Spotify e no Apple Podcasts. Foi um gosto, um abraço. Não esquecer, no fim de semana a DTM e a Rally Ilhas Canárias e a Rally dos clássicos em Tomar para apoiar o Nuno Pinto. Um abraço.